Iniciamos 2007 e o Nova Consciência começa o ano enfatizando algo que nós aqui da produção entendemos da mais fundamental importância, que é a questão da psicologia. A psicologia avança a cada ano, desvendando ou trazendo para nós seres humanos as causas mais escondidas de nós próprios, de toda uma razão de um comportamento, enfim, de toda uma dificuldade, de toda uma alegria também, de todo um problema de saúde e que mais cedo ou mais tarde se faz inevitável esse encontro conosco mesmo para que a saúde integral se estabeleça. E para o programa de hoje, um companheiro que é um dos grandes colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio. E olha, gente, eu o conheci através das páginas da RI, da Revista Internacional do Espiritismo. Li um artigo dele e falei, poxa, esse cara aqui é bom. Vou convidá-lo para integrar a Rede Boa Nova de Rádio. Isso, mas mesmo assim, demorou um ano para que isso acontecesse. E ele hoje é um dos companheiros queridos e muito querido de toda a Rede Boa Nova de Rádio, participa intensamente das nossas atividades, principalmente das atividades fora do rádio promovidas pela Rede Boa Nova de Rádio. Estou falando de Mário Mas. Tudo bem, Mário? Olá, Jeter. Tudo bem. É uma alegria estar com vocês aqui. Mário, você já há algum tempo vem fazendo um trabalho que eu julgo dos mais primorosos na Rede Boa Nova de Rádio. Estamos trazendo aqui para o conhecimento do nosso telespectador. Você, como espírita que e como psicólogo também, tem aprofundado o estudo da questão psicologia e espiritualidade. Há uma referência mesmo do Divaldo, colocando o espiritismo como um dos precursores da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, Mário Mas, para quem não possa não saber exatamente o que é a psicologia transpessoal e por que ela é importante para a proposta de espiritualização da humanidade. Bom, é muito bacana mesmo essa proposta da psicologia transpessoal, Jeter, e o Divaldo tem razão que o espiritismo é o precursor, porque Allan Kardec já falava na Revista Espírita sobre os estudos psicológicos, né, que ele apresentava. O transpessoal quer dizer além do pessoal, além do ego. A psicologia, de um modo geral, ela se detém no ego, que é a imagem que o indivíduo tem de si mesmo. Estuda o aspecto social do comportamento, como que a sociedade influencia o comportamento do indivíduo, os traumas intrapsíquicos, que é a psicanálise que vai estudar, e a psicologia transpessoal vai além disso. Fala, espera aí, tem alguma coisa além do comportamento e além do inconsciente. Esse algo além é o espírito. Normalmente a transpessoal chama isso de estados alterados de consciência. Como é que você vê hoje o panorama da psicologia transpessoal no mundo? Porque eu estou fazendo um parâmetro nesse momento com a parapsicologia. A parapsicologia, que veio como uma proposta de uma ciência que tentava romper com o cartesianismo. A transpessoal consegue isso ou ela, de repente, chega perto, mas não mergulha na proposta do espiritual? É muito interessante. Alguns amigos espíritas, quando fala do transpessoal, vê na psicologia transpessoal como já tendo atingido toda a questão da espiritualidade. O que eu observo na psicologia transpessoal, Jeter, é que ela é panteísta. 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 E Allan Kardec vai falar do panteísmo, dizendo que nós não somos uma individualidade que se perde no todo quando desencarna, não é? Se a gente pega as grandes personalidades da psicologia transpessoal, aqui no Brasil, por exemplo, eles são panteístas. E Pierre Rivaio, por exemplo, não é? Você pega alguns americanos, eles são panteístas, porque eles se baseiam na filosofia oriental. Lembrando ao telespectador que possa ter perdido a referência, é o processo de você, vamos dizer assim, falecer e voltar para um todo, né? Para um todo, isso. Perder a individualidade. Perder a individualidade. Então isso se contrapõe ao espiritismo, que fala, não, nós conservamos a individualidade.
Então, algumas pessoas defendem a psicologia transpessoal que realmente ela rompe com o materialismo de alguma forma, apresenta o aspecto espiritual falando de obsessão, como a Edith Fiore, fala de traumas de vidas passadas, de traumas intrauterinos, como o Stanislav Grof. Então, é um trabalho muito bacana, mas ainda é panteísta, uma boa parte deles. Talvez o único que não seja, que eu me recorde, é o Grof. Inclusive, é o único que cita Allan Kardec. Todos os outros transpessoais não fazem citação de Allan Kardec. Isso porque, muito provavelmente, eles ainda não tenham assumido como verdade, como lei natural, biológica, a encarnação. Sem dúvida. Sem dúvida. E você veja, é um contrassenso. Se você esbarra na transcendência do ser humano, porque o seu cliente, na clínica, ele fala que tem saídas fora do corpo, que ele viaja, que ele vê coisas à distância. Ele vê-se em outras vidas. Vê-se em outras vidas, ele tem reflexos do passado no presente, e alguns terapeutas não conhecem a reencarnação, ou não validam essa questão. Então, é um contrassenso ainda. Aliás, o ano 2000, este ano se apresenta muito promissor nesse aspecto. A gente tem visto o mundo, né? É uma proposta, na verdade, tem 60 anos a física quântica, né? É interessante que a física, talvez a ciência de ponta, grande responsável por boa parte ou quase a totalidade do materialismo com que mergulhou a humanidade, ela parece que está resgatando a si própria, na medida em que busca essa realidade que promete muito, né? Como é que você tem visto isso? É interessante, Jeta. A gente pode fazer até um paralelo com a psicologia. A física chega até os confins da matéria, não encontra nada e fala então que existe algo além daquilo lá. Eu vejo que a psicologia está acontecendo o mesmo. A neurociências hoje procura devassar o cérebro para explicar o comportamento. Quando eles devassarem a fundo mesmo, eles vão ver que tem algo por trás dessas células que, de alguma forma, orienta o comportamento, a vida de um modo geral. Então, aí vão esbarrar na espiritualidade. Mário, você já há algum tempo, através dos microfones da Boa Nova, começou um trabalho de, vamos dizer assim, sistematicamente, fazer uma aproximação de toda uma riqueza de informações que estão aí, a cada dia surpreendendo-nos mais ainda, né, que é o André Luiz e Joana de Ângeles. E antes de que você falasse dessa junção, como é que você vê essa junção, como é que você viu essa decisão, né, por um tempo, porque parece que ela encerrou isso, mas que ela parece que ela viu como da mais alta importância e trabalha a ligação espiritismo e psicologia. Joana de Ângeles. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, Jeter, eu em André Luiz, eu fui, antes de Joana de Ângeles, eu fui entender um pouco a psicologia com André Luiz, porque até então você estuda nos livros de psicologia, faz curso, você não tem informações precisas ou medianas do que seja o comportamento, como que é motivado o comportamento, por que alguns traumas. Tem um livro que se chama 100 anos de psicoterapia e o que mudou. Muita coisa. Tem muita gente fazendo terapia e ajuda em determinadas áreas, mas não muda muito. Então eu ficava questionando. E foi através de André Luiz que a gente começou a entender um pouquinho sobre o comportamento, porque ele devassa de alguma forma a questão ele mostra bastante a relação da vida espiritual com a vida presente, não é? E Joana de Ângeles, ela vem trazer o aspecto psicológico de modo mais abrangente, mostrando a causalidade do comportamento. É aí que a gente começa a entender. Porque você pega a psicologia, ela também se debate querendo entender. Então ela vai buscar informações no meio social, como formação da personalidade, os aspectos intrapsíquicos que o indivíduo vai introjetando no processo de socialização, buscando a partir daí entender o comportamento. Mas não basta. E Joana de Ângeles, então, mostrando a causalidade em que o comportamento atual do indivíduo, ele é decorrente das suas construções anteriores, é aí que a gente entende a personalidade. Então fica muito mais fácil da gente compreender hoje o ser humano através dessas obras. Bom,
por que você entende que a Joana de Ângeles, já que você é um estudioso dela, por que você entende que ela encerrou esse ciclo? Porque como é que você entende isso? Mais um toque para nós aqui, como quem diz, gente, é isso, aprofunde, agora é com vocês. Essa é uma leitura que eu faço. Como é que você entende isso? Eu sigo essa mesma linha, Jeter, porque esse material que está aí é muito farto, nós precisamos assimilar, trabalhar bastante esse material para poder começar a trabalhar na nossa vida, no cotidiano, esses ensinamentos que ela trouxe para nós. É muito amplo, nós temos que nos dedicar, estudar bastante, fazer grupos de estudo, começar a fazer paralelos com a psicologia oficial, não é? Para a gente entender o comportamento, como que funciona. E através da obra dela a gente consegue isso. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco e fazendo aqui nosso lembrete de sempre. A Fundação Espírita André Luiz assume juridicamente, né? Estamos no mundo de César, assume essa condição de Fundação Espírita André Luiz. Sua missão, a difusão da doutrina espírita. Mas, bem entendido, ela só pode fazê-lo graças a você. Essa é uma obra de todos nós, aqueles que conscientemente já perceberam a importância de, sim, na emergência prestar o socorro, mas num segundo momento temos que dar condições às pessoas de trilharem os mais seguros e evitarem as armadilhas de si próprio, na verdade, não é do destino não, destino é algo que a gente faz. E para que isso caminhe seguramente, está aí a grande esperança, né? Estamos no início do ano, o Espiritismo é a grande esperança. E para que isso possa chegar às pessoas, né, a recomendação evangélica qual é? Colocar a luz do candeeiro bem alto. A metáfora nos dias de hoje aponta inequivocamente, como eu repito, colocar o Espiritismo na mídia. Então, colabore conosco, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Ligue logo. Senhores passageiros, voo 534. Por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das casas André Luiz. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno sempre.
Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Dando sequência aqui à nossa proposta do início de 2007, estamos analisando psicologia e espiritualidade. Para você que ligou a sua TV Mundo Maior, agora a gente aqui está conversando com Mário Mas, né? Mário, então você, André Luiz, aí Joana de Ângeles, traz realmente uma espécie de, se eu posso me referir, todo um mapa das dificuldades humanas e a sua relação espiritual. E surge, né, no cenário mediúnico, esse país é abençoado, né, Mário? Muito, muito. Médium no meio espírita é mais ou menos que nem jogador em futebol, né? Quando você pensa que já veio, esgotou, aparece mais gente boa, fazendo esse intercâmbio maravilhoso e sinalizando, né? Não dizendo o que fazer, mas sinalizando para a gente propostas e caminhos importantes. Como é que você conheceu a Hermance e o Vanderlei? Como é que foi isso aí? Olha, na verdade, quem me trouxe a dica foi você. Foi o Jeter. Eu pensei que tinha mais gente. Não, foi você. Estou bastante mergulhado nas obras de Joana de Ângeles, André Luiz. Aí a gente encontra muita fonte de estudo, de compreensão de várias coisas da psicologia, né? E o Jeter me falou da Hermance. Você conhece a Hermance? Eu falei, não conheço. Ele me deu algumas dicas, fui correndo comprar os livros dela. E me debrucei. Para o nosso querido companheiro telespectador, que não se lembre, rapidamente, Hermance de Faux, John Sherry, uma coisa assim de Faux, ela, na época de Kardec, fazia parte, vamos dizer assim, de uma certa nobreza, né? A família morando em castelo, o pai uma pessoa assim de grandes posses, etc e tal, cultura, e ela logo cedo tem a manifestação de dotes mediúnicos, etc e tal. O pai leva para o médico e ele fala, olha, está acontecendo uma coisa, aí está havendo uma histeria no mundo, gente que fala com os mortos. Quer dizer, a doutrina espírita, na verdade, estava surgindo. E a primeira edição do Livro dos Espíritos surge com 500 e poucas perguntas. A sua edição definitiva, com as 1018 ou 1019 perguntas, tem a colaboração de Hermance de Faux como médium e o São Luís, seu mentor, como o mentor espiritual. E que depois prossegue com Kardec. Então ela teve uma participação fundamental, não foi longa, porque inexplicavelmente não se tem informações, ela sai desse contexto, né? Não se tem informação de como nem porquê, mas ela, além de colaborar no surgimento da edição definitiva, ajuda na fundação da revista André Luiz, e também, o pai dela é o responsável por uma medida burocrática, de agilizar uma medida burocrática, porque a Sociedade de Estudos Psíquicos, para ter a sua constituição legal, era uma demanda assim de meses. E dada a influência do seu pai, isso é devidamente agilizado, né? Então a espiritualidade trabalha direitinho, pondo as pessoas chaves no lugar certo para que as coisas possam acontecer. E então ela volta agora na mediunidade do Vanderlei Soares Soares de Oliveira, lá de Minas Gerais, e tem trazido esse trabalho maravilhoso. O que você tem achado desses conteúdos que ela traz? Preciosos, porque a Hermance vem trazer para nós a parte operacional do que nós aprendemos sobre reforma íntima. E é muito interessante, nós estamos, até por conta da nossa cultura racionalista,
Nós aprendemos muito a fazer discurso, mergulhamos nos conhecimentos, mas nem sempre a gente sabe como praticar esse conhecimento. E a Emma se propõe isso. Ela propõe debates na Casa Espírita, onde as pessoas falem sobre vários temas, debatendo, como Allan Kardec propunha também, da racionalidade. Não simplesmente o expositor coloca uma ideia e às vezes as pessoas ficam em dúvida e não tem espaço para argumentar, para se contrapor, produzindo conhecimento. Então, ela traz essa proposta para quebrar um pouco, até porque, Jeter, isso permite que a gente possa se aproximar do nosso palestrante, do orador, e haver uma relação mais fraterna. Não só uma relação professoral, onde a pessoa fica distanciada dos outros, passiva, e isso é muito ruim para as pessoas passivas. Algumas pessoas têm medo de questionar, então ela propõe alguma coisa mais dinâmica na relação das pessoas dentro da Casa Espírita. Aliás, você tocou num aspecto fundamental que, conversando com os amigos, com os companheiros, eu sempre falei todos nós, né, temos uma grande gratidão, na verdade uma verdadeira, assim, não sei nem o termo que usar em relação à doutrina espírita, dada a importância para nós, mas até pela extrema consciência e respeito à liberdade de cada um. Entendo até, viu, Mário, que a doutrina espírita, desde o seu lançamento até as colocações assim de André Luiz, Emmanuel e toda essa pleiade de espíritos, até então eles não deram um passo à frente no sentido faça, ou não é que faça assim, espere assim. Eles até agora, assim, em respeito até essa cultura, até essa maneira que você falou, não se trabalhava tanto como. E muitas vezes eu dizia, puxa, Seixonoye tem um arcabouço ideológico muito menor, pelo menos que eu conheço. E tem um como muito mais rico, mais produtivo que a doutrina espírita. Né? E eu vejo agora que a espiritualidade começa a entrar. Né? Agora, tem um aspecto aí muito interessante que eu gostaria que você comentasse, Mário. Vamos dizer assim, essa coisa da reforma íntima, que nós sabemos da importância fundamental para a nossa evolução. E, olha, o Divaldo, depois o próprio Bacelli, depois agora o Vanderlei, todos de uma maneira, um ângulo diferente, estão falando do Hospital Esperança. Fala um pouquinho para o nosso telespectador o que é esse hospital. Muito bem, olha, isso é uma informação para nós preciosa. A gente poderia dizer o seguinte, esse hospital é para os espíritas falidos, olha que chique. Só para nós não, para os cristãos falidos, não é? Chique nada, porque as pessoas chegam lá bastante incomodadas. E aí entra o aspecto da reforma íntima. O que a Emanci tem trazido para nós? Ela fala que quando nós nos propomos a fazer a caridade, que é muito bom, esse é o caminho, nós temos que sair do egoísmo, do egocentrismo, nós vamos fazer a caridade, como nós vemos na Casa Espírita. Mas o que acontece? A pessoa faz a caridade para o outro e não faz para si mesmo. Então, prega sobre fraternidade, afetividade, relacionamentos, amor ao próximo, mas muitas pessoas dentro da Casa Espírita não são fraternas, não se abraçam, não conversam, não mudam o seu caráter, porque algumas pessoas estão trabalhando como dirigentes e são autoritárias, são secas. Então, esta pessoa acha que em fazer a caridade está mudando a personalidade, não muda coisa nenhuma. A caridade é um bem que você está aprendendo a fazer com o outro, é o altruísmo. Mas a mudança da personalidade é responsabilidade nossa. Eu é que tenho que perceber que eu sou uma pessoa egoísta e vou trabalhar o meu egoísmo, a minha prepotência. Porque receber passe ou dar passe não muda a minha prepotência. Isso é um trabalho pessoal. Aliás, tendo olhos de ver, né? A postura das mãos vai ser de acordo com isso que o Mário está colocando. Quer dizer, essa é uma reação muito interessante. Você falou, Mário, e eu lembrei do Paulo, né?
e as suas referências nas epístolas lá sobre a caridade. Ainda que eu fizer a caridade, pois é, mas não tê-la no coração, de nada me valerá. Né? Então, a gente volta a enfatizar esse ponto logo após o intervalo. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Sou a Marisa aqui do Clube Amigos, estou aqui há 3 anos, tenho sentido um prazer enorme em trabalhar aqui nesse setor, porque aqui nós estamos em contato direto com as pessoas que nos ligam e que nos falam problemas, coisas muito sérias que elas passam na vida delas no dia a dia. Isso faz me lembrar de uma senhora que ligou para cá. Muito grosseiramente ela falava que não gostaria de falar conosco. Insisti em conversar com ela e descobri que ela estava muito doente. Ela estava com um problema muito sério de câncer no fígado. E sugeri a ela que ouvisse o programa do Sr. De Luca. No outro dia, liguei para saber se ela havia acompanhado o programa. Ela estava sorrindo. Não parecia então aquela pessoa amarga do outro dia. E este bem que a Rádio Boa Nova fez a essa senhora tem feito a muitas pessoas. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nosso lembrete repetido, mas muito importante, né?
faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Você que já gosta da TV Mundo Maior, eu tenho recebido lá, no Nova Consciência no rádio, telefonemas de todo canto lá, porque a interatividade lá é possível. E os ouvintes que lá se manifestam, todos muito felizes, aqueles que adquiriram a TV Mundo Maior. Então, se você ainda não tenha, né, adquira imediatamente a possibilidade de sintonia da TV Mundo Maior. E aí, né, vendo, você já ouvia, agora você vai ver e vai sentir. E sentindo, tenho certeza que você vai colaborar para que essa luz possa estar num candeeiro bem alto, cada vez mais alto. E isso todos juntos vamos conseguir fazer a TV Mundo Maior crescer ainda mais, né? 0800 12 18 38. Ligue lá. É interessante, Mário, que essa é a pedra de toque, né? A reforma íntima. E é uma coisa interessante, como é que nós, seres humanos, somos tão hábeis em nos enganarmos. Porque ninguém está dizendo para as pessoas não fazerem a caridade, mas inconscientemente a gente está negociando ainda, né? E o que Deus quer, que você faça bem ao próximo, mas que isso seja um reflexo do bem que já existe em você. E aí, né? Então a gente vai se tornar aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O expositor lá fazendo toda uma pregação, convencendo as pessoas, parte para o plano espiritual, aí olha, né? Alguns que estavam lá na plateia, avançando pela espiritualidade, ele, puxa, eu aqui, então, você falava, e ele aplicava o que você dizia. Isso. E aí eu lembrei do Paulo no bloco anterior. Por que a gente faz isso, Mário? Por que a gente não olha para si? Pois é. Por que a gente se culpa tanto? Parece que não gosta mesmo da gente mesmo. A Hermance até fala que ela entrevista alguns doentes no Hospital Esperança e que eles apresentam a folha de serviço deles. Ou seja, mas quando eu estava encarnado eu trabalhei 10 anos, 20 anos, 30 anos, como que eu vim parar no hospital? Então a pessoa pensa que essa folha de serviço vai iluminá-lo, evangelizá-lo, e não vai. Ele fazia esse bem muitas vezes para fugir de si mesmo. Tem valor, né? Esse trabalho que ele fez. Ele está aprendendo, ele está treinando a afetividade, não é? Altruísmo, isso é muito bom. Mas é fácil de perceber os erros dos outros e não olhar para si mesmo. É medo de tomar contato consigo. Joana de Ângeles faz uma proposta ímpar quando ela fala do amor-terapia, que começa com a proposta de Jesus, que ela chama de trilogia de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós não nos amarmos, nós não podemos dar nada para ninguém. O que nós vamos dar para o outro, diz a Joana de Ângeles, são as nossas sombras, os nossos medos, os nossos tormentos. Como eu estava citando anteriormente, muitos trabalhadores, quando está fazendo bem, passam um pouco dos seus tormentos, das suas dificuldades, dos seus medos, quando está conversando com o outro. Por isso um entrevistador às vezes é exigente, porque ele sofre do mesmo problema e exige do outro, que tem um comportamento diferente. Então, nós temos que ir para nós, mas a Hermance de Faux faz uma reparação em um aspecto da reforma íntima. Muitas pessoas procuram a reforma íntima através do martírio, e ela fala, o caminho não é esse. Nós temos que ter paciência com as nossas imperfeições. Se nós fomos criados simples e ignorantes, é natural que nós tenhamos imperfeições. Não é errado ter imperfeição. O mal é a pessoa se autoanular por causa da imperfeição, se colocar para baixo, se subestimar, e isso vai gerando mais conflitos interiores. É interessante, Mário, que essa proposta da caridade, inclusive no Evangelho, está dizendo, e no próprio Livro dos Espíritos, nas leis morais, fala que a caridade começa conosco mesmo. Conosco. Só que a gente matreiramente ou muitas vezes nem percebe mesmo, né, Mário? A gente poderia também pensar, eu andei refletindo, Jeter, pode ser que nós temos no inconsciente a ideia de que nós nascemos pecadores.
E esse nascimento com pecado, já originalmente, pode ter gerado no nosso inconsciente alguns conflitos. Mas a Hermance de Faux também vai falar que, devido ao nosso grande estágio na imperfeição, nós começamos a refletir sobre o comportamento das outras pessoas, as pessoas mais adiantadas, e isso vai gerando um sentimento de inferioridade. Quando nós nos comparamos, quando nós mergulhamos no nosso interior, então a gente sente inveja, raiva, orgulho, e olha pessoas fazendo coisas boas, então nós vamos gerando um sentimento de inferioridade, por causa dessa longa trajetória. Por outro lado, ela propõe: não sinta isso com você mesmo, tenha paciência com a sua imperfeição, que ela é natural. Ela é a base daquilo que vai vir posteriormente. Nós vamos mudando isso e transformando as melhores. Aliás, eu, a partir de alguma reflexão e principalmente lhe ouvindo, né, acompanhando os programas, você acha que é interessante a gente começar a trabalhar? Porque as pessoas veem essa questão da imperfeição, eu estou começando a olhá-la de um modo diferente, né? Imperfeição como, na verdade, um processo de algo incompleto, né? Porque a gente liga coisa má, coisa ruim, e na verdade é todo um processo, é uma construção, né? E se a gente começa uma construção e vê que aquilo não é bom, você precisa, né? Não, você está organizando vamos dizer assim, a sua casa interior, vamos associar com a casa. Você não, sabe, percebeu que a parede não foi devidamente aprumada, você tem que refazer. Pois é. Isso quer dizer que você vai ter que, né? Mas a gente, com isso, o complexo de culpa é uma coisa tão assim entronizada no ser humano. Você acha por quê, Mário? Bem forte, é interessante. O Calderaro, no livro da Hermance de Faux, ele vai falar da depressão, por exemplo, induzida. Como que isso acontece? A pessoa desencarna num processo de culpa. Culpa por quê? Porque ela fez alguma coisa contra os seus valores, contra a moral vigente. Então, ela desencarna no processo de culpa. Conforme o estado mental dela, ela pode ser atormentada por espíritos perturbadores, sofredores, e que vai fazer ela se sentir mais ainda culpada pelos erros praticados. Agora, veja, a pessoa não está sendo vítima desses espíritos, ela está sendo vítima da sua imperfeição, porque ela está em sintonia com eles. Em vez de ela procurar corrigir os seus erros através do bem, através da caridade, como propõe, mudando a sintonia, não, ela cai no processo de culpa. Ela se martiriza e eles vão induzi-la a mais culpa ainda. Então, quando ela reencarnar posteriormente, ela já vai vir com a depressão induzida. E essa culpa, também os registros que nós carregamos dentro de nós há muito tempo, vai gerando tormentos interiores, que a gente não consegue se livrar apenas através de práticas exteriores. É preciso um mergulho interior, começar a modificar. Como você falou, a Hermance de Faux também fala, como você estava citando agora, a reforma íntima é processual. Isso. Ela é gradativa. Não é no estalar de dedo, então eu sou orgulhoso, agora eu sou altruísta. Não, eu vou desenvolver o altruísmo e vou vencendo o orgulho, que é natural. Esse pensamento eu acho muito correto e a gente precisa tomar até cuidado, né, Mário, no sentido da lei do menor esforço, e muitas vezes também está usando de uma maneira muito esperta para cima de nós mesmos e adiando o processo. Está lá, né, orar e vigiar, recomendação de Jesus, é uma ação constante, e a proposta do Kardec, né, conhece-se o espírito pelo esforço diário que faz por melhorar-se, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu volto já já com o Mário. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800-121-838 ou através do site www.radioboanova.com.br.
No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer passagem do Espírito Emmanuel. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir. Um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operador 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Oi pessoal, quem é Marcos, você é empresário, você é pessoa física, você é profissional liberal, venha conhecer as obras da Casa André Luiz. Faça como eu, participe dessa jogada. Estou conversando sobre psicologia e espiritualidade com o Mário Mas. Mário, então você tem trabalhado bastante, né, esse tripé André Luiz, sempre sobre o arcabouço da doutrina espírita, né? André Luiz, Joana de Ângeles, Irmãs. Agora a irmã se coloca, o que eu tenho visto é o seguinte: ela tem uma contribuição, eu diria, diferenciada de todos os outros. Eu acho que é toda uma armação deles lá, como que eles, você ataca por esse ângulo, eu por aqui, o outro por lá, e vão ver o que acontece. A questão do orgulho, né, que leva à arrogância. E isso pode ser uma coisa tão sutil que a gente acha que a gente é melhor do que o outro de alguma maneira, mas de uma maneira assim, que ele ainda não teve a experiência, né? E às vezes a gente até fala de uma maneira suave e tranquila, mas lá no fundo é uma atitude arrogante, né? Olha, eu às vezes chamo essa atitude de delírio ou loucura. A pessoa tem um surto e de repente ela acha que é melhor do que os outros, né? Ela perde os parâmetros de tudo. Do ponto de vista espiritual, a gente poderia pensar o seguinte: essa pessoa pode ter tido experiências de poder e os reflexos dessas experiências vagam na sua mente atual, ela sentindo ainda aquele poder que tinha sobre os outros, não é? E ela vai manifestar isso de forma direta ou indireta. Por isso a questão da reforma é importante, como a Hermance traz para nós, a operacionalização. Como fazer isso? Porque
Enquanto eu não mudo isso, e a psicologia já tinha alertado isso para todos nós, enquanto eu não mudo esse comportamento, eu vou refletir ele, todo mundo vai perceber que eu sou orgulhoso, só eu que não percebo. Tudo aquilo que eu reprimo, tudo que eu escondo, tudo que eu não quero tomar contato, porque é dolorido para o indivíduo, ele vai se manifestar de alguma forma. Então eu posso achar que eu não sou orgulhoso e eu fazer comentários picantes sobre o comportamento dos outros. Então eu estou extravasando a minha arrogância, falando que tal pessoa se veste mal, que ela fala mal nas preleções dela, só eu acho que eu sou bom, os outros não são. Isso é arrogância, tranquilamente, né? E muito aceita, né? De uma maneira muito natural, e um alimenta a arrogância do outro. Pois né? é, sem dúvida. Então você veja, algumas pessoas infelizmente ainda idolatram. O Espiritismo busca acabar com isso, banir a idolatria, mas tem aquelas pessoas menos esclarecidas que ficam idolatrando algumas pessoas, alimentando o seu orgulho, achando que elas são melhores, que o discurso que ela faz, o que ela escreve é melhor do que todo mundo. E fica ditando normas no meio espírita, né? Segundo os pontos de vista da pessoa e não necessariamente da doutrina espírita. Eu costumo perceber, hoje até muitos pregadores espíritas, quando estão falando, é comum as pessoas estarem projetando o seu mundo interior. Então, aqueles que ficam falando que é preciso muito sofrimento, muitas dores, a pessoa está projetando seus tormentos interiores. Porque a proposta do Espiritismo é libertadora, não é para atormentar os outros. Aliás, uma outra coisa interessante, o Divaldo fala muito sobre isso, a Joana de Ângeles mostra isso, que a obsessão é um dos grandes flagelos da humanidade, né? E é muito interessante, a irmã se trabalha também essa questão, mostrando, né, Mário, consegue um comentário seu, que essa não busca dessa integridade do nosso mundo interior deixa espaços para que a obsessão atue, né? A gente muitas vezes, desculpa a expressão, né, quer fechar o corpo, mas o principal está aberto, que é a cabeça e o coração, né? Então não adianta banho disso, banho daquilo, fazer despacho, trabalho, mas se o seu coração... Comenta um pouco isso. Ainda nós temos a preocupação com o exterior, com as formas e não com o conteúdo, né? E o Espiritismo, ele é claro quando fala da autoobsessão. O que é autoobsessão? É quando o indivíduo inferniza a si mesmo, com ideias persecutórias, autoanulação, subestima. Quando o indivíduo vai fazendo isso, ele vai entrando numa autoobsessão, que é monoideísmo, ideias fixas a respeito de si mesmo, facilitando a brecha que os obsessores precisam para atuar. Eu costumo dizer o seguinte: tem gente que obsedeia tão bem a si mesmo que o obsessor não precisa fazer mais nada. Você diz isso. O obsessor fica tranquilo porque a pessoa está acabando consigo, ela está se colocando lá embaixo com essas ideias doentias. Muitas vezes as pessoas fazem isso para ter ganhos secundários, para chamar a atenção dos outros, para ganhar um afago, como diz a análise transacional, e em vez de ter uma estratégia mais madura para enfrentar o seu problema. Não é com essa aparência, como o Jeter citou, que eu vou me tornar melhor. Não é eu falando manso que eu sou iluminado. Nós temos que nos apresentar como nós somos, dentro do possível, uma certa autenticidade, não é? Nós temos que perceber quais são os nossos erros, as nossas dificuldades para trabalhar. Algumas pessoas, porque acham que são espíritas, Jeter, ela acha que não é orgulhosa ou vaidosa. Nós ainda somos orgulhosos, vaidosos, invejosos, de forma sutil, e nós temos que perceber isso para trabalhar. E você acredita, Mário, a gente tem visto toda uma transformação no mundo, eu acredito que viveremos a partir desse... Estamos já vivendo, como disseram os Espíritos através de Divaldo, em 2004, lá no bicentenário de Kardec, disseram algo como quem diz, coisas vão acontecer, e vem acontecendo, fortemente. E agora os médiums aí, essas referências todas ao Hospital Esperança. É um grande alerta, nós passamos do tempo de
vamos dizer assim, de protelar esse encontro conosco mesmo, Mário, porque a Emmanuel fala que nós vivemos o século do sentimento. Ou a gente entende e assume, ou está se candidatando a não passar na transição? Provavelmente, né? A pessoa já está sofrendo, o pior de tudo, a pessoa está sofrendo aqui, está com a vida limitada, porque ela não se encontrou, não se modificou. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que, enquanto não amarmos ao próximo, nós não mudamos a nossa estrutura interior, nós vamos ficar dando volta em círculos, achando que estamos sendo pessoas iluminadas porque fazemos o bem, mas não estamos, porque ainda nós somos os homens velhos. Os homens velhos que têm os seus velhos vícios, principalmente egoísticos, somente em si e não no outro. Então, essa é a hora de a gente escancarar os nossos sentimentos no bom sentido, tomar contato. Eu estou agora eu estou com medo, eu estou inseguro, eu tenho inveja, eu gosto de tal pessoa. Tomar contato com os sentimentos, porque é aí que a pessoa vai saber se a vida está valendo a pena viver ou não, porque o sentimento é que qualifica. Eu gosto disso, não gosto, estou triste, estou alegre. E tem gente que congela tanto o sentimento que ela não sente a vida. Tem a sensação de vazio, porque ela congelou. E aí a pessoa vai sofrer bastante com isso. Você cita nos seus programas, Mário, também o Assaioli. O primeiro nome dele é Roberto? Roberto Assaioli. Roberto Assaioli. Ele parece que também tem um livro por uma médium, não é isso? Brasileira, e até um prefácio da Joana de Ângeles no livro. Aquela médium é a Glória. A de Ângeles, o Divaldo prefaciou o livro dela, é Glória, agora eu não lembro o nome. Não, sim, isso tudo bem. Ele é um dos precursores também da transpessoal. O Roberto Assaioli é. Ele junto com Maslow, com Antonio Sacchi, eles foram o que começaram a trabalhar essa visão transpessoal. Eles surgiram da psicologia humanista, já reconhecendo que no ser humano há algo além do inconsciente e do comportamento, que é a própria pessoa. E aí foram esbarrar no transpessoal. O livro dele é qualquer coisa assim de convites à paz e tal. O Assaioli, ele tem um livro chamado A Psicossíntese e A Vontade, que estão traduzidos para o português. E mediúnico é esse, que me parece que é Convites à Paz. É um aspecto interessante. Ele fala, inclusive, que nós estamos iniciando o ano e é interessante a gente notar, o processo da transição ocorre e ele diz que nós devemos inclusive orar por esses espíritos que não estão mais podendo reencarnar neste mundo. Por quê? Porque eles acabam nessa transferência, infelizmente, vão ter novas oportunidades, mas infelizmente não conseguiram essa superação toda que estivemos falando durante todo o programa. E levam consigo toda a carga de um psiquismo muito pesado. E com isso liberam a psicosfera do planeta, propiciando espaços para a paz. Né? E até por isso ele fala, nós devemos orar por eles. Muito interessante, né, Mário? Tá aí. Quero agradecer ao Mário Mas e continue ligado na TV Mundo Maior.